Olá pessoal, tudo bom? Então vamos fazer aqui a correção dos exercícios sobre números quânticos, na forma de revisão para vocês. Então a primeira questão, lá na página 34 da apostila, da seção Agora é com você, questão número 1. Então, acerca dos números quânticos e suas características, marque V para verdadeiro ou F para falso. Bom, para a gente responder essa questão, a gente tem que lembrar o seguinte. Um elétron pode ser identificado por 4 números chamados números quânticos. O número n, que é o número quântico principal, me mostra o nível ou camada em que esse elétron está. Então, se o elétron que eu estou analisando está na camada K, o n dele vale 1. Na segunda camada, que é a L, vale 2. Na terceira camada, que é a M, vale 3, e vai indo assim até a camada Q, que seria a mais distante e mais energética, que vale 7. O número L, que é o número quântico secundário ou azimutal, me mostra em qual subnível que aquele elétron se encontra. Então, no subnível S, o número L, número secundário, vale 0. Se o elétron está no subnível P, o número quântico secundário dele vale 1. Está no subnível D, vale 2. Subnível F, vale 3. E acabou. Já esse M, tá? É o número quântico magnético, tá? Que mostra a questão dos orbitais. Então, como é que funciona? E em cada subnível tem orbitais, que são locais do subnível com maior probabilidade de encontrar o elétron. O subnível S só tem um orbital. E esse orbital, o número quântico magnético dele vale 0. O subnível P tem 3 orbitais. Então a gente começa numerando o orbital central como 0. Conforme eu vou para a direita, vem como mais 1. E se eu vou para a esquerda, vem menos 1. O subnível D, ele tem 5 orbitais, tá? Então, o orbital central é 0. Conforme eu vou aqui para a direita, vai indo como mais 1, mais 2. Se eu volto, menos 1, menos 2. E o subnível F tem 7 orbitais. O central é o 0 e faz a mesma coisa. 1, 2, 3 para a direita, menos 1, menos 2, menos 3 para a esquerda. Já o número S é o número quântico de spin, tá? Está relacionado com a rotação do elétron, que pode ser no sentido anti-horário ou no sentido horário. Por padrão, a maioria das vezes a gente utiliza que o primeiro elétron que é colocado no orbital recebe spin menos meio, e o segundo elétron recebe spin mais meio, tá? Então, lembrando isso aqui, a gente consegue fazer essas questões de verdadeiro ou falso aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Na letra A, a questão está assim. O número quântico principal, n, foi introduzido pelo modelo atômico de Bohr das órbitas circulares e está associado à distância do elétron ao núcleo e à energia crescente dos elétrons. Lembra que a distância ao núcleo está relacionada com as camadas, ou níveis energéticos. Então, esse item A é verdadeiro. O item B está assim. O número quântico secundário ou azimutal foi introduzido pelo modelo atômico de Sommerfeld das órbitas circulares elípticas e está associado, esse aqui que é o mais importante, aos subníveis de energia do elétron e à forma geométrica do orbital. Então, lembra que cada orbital tem a sua forma, Então, esse item B é verdadeiro. Item C. O número quântico magnético, M ou ML, está associado à orientação espacial do orbital. Isto é, indica em qual orbital pode se localizar o elétron. Então, lembra que o quântico magnético é relacionado com o orbital. Então, letra C, verdadeira. Letra D. O número quântico de spin, que a gente pode chamar de S ou MS, está associado ao movimento de rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. E apenas 2 valores são permitidos,
que é o mais meio e o menos meio, que são interpretados como indicadores dos dois sentidos opostos nos quais um elétron pode girar. Então, esse item aqui também é verdadeiro. E aqui, os números quânticos N, que é o principal, L, que é o secundário, Ml, que é o magnético, e Ms, ou simplesmente S, identificam e localizam em termos energéticos corretamente um elétron e um átomo. Então, como a gente viu, cada elétron pode receber esse conjunto de 4 números quânticos que identifica onde ele está. Então, o item E também é verdadeiro, tá bom? Bom, aí a nossa próxima questão está lá na página 34, né? No Agora é com você, na questão 2. Para quais valores de N, que é o principal, L, que é o secundário, e Ml, e qual camada para cada elétron representado nos orbitais a seguir? Bom, o que a gente tem que se lembrar? Primeiro, olha só, ele falou que esse elétron aqui está no 5D, né? O que isso significa? Que ele está na quinta camada, certo? E no subnível D. Isso aqui significa, pessoal, que o número quântico principal deste cara é o 5, por causa da quinta camada. Já o número quântico secundário, que está relacionado com o subnível, a gente se lembra que o subnível D, o número quântico secundário relacionado com ele é o 2. Então, aqui o L vale 2. Já o número quântico magnético, ou por só M, está relacionado com em qual orbital que ele está. O que a gente lembra? O central é 0, para a direita vem com mais 1 e mais 2, e para a esquerda menos 1 e menos 2. Como o elétron está representado aqui, o M dele vale 0, certo? E ele quer saber a camada, tá? Em qual camada que esse cara está? Bom, se ele está na quinta camada, eu tenho que lembrar que a quinta camada é a camada O, né? Então, esse cara está na camada O. Agora aqui, na letra B, eu tenho um elétron que está no 3P, né? O que isso significa? Que ele está na terceira camada e no subnível P. O que cada uma dessas informações representa para mim? A terceira camada me dá o valor do N, que é o número quântico principal, que é 3. Já o subnível me dá o número quântico secundário. Bom, subnível P, eu volto aqui e lembro que vale 1, o L referente a esse subnível, tá certo? Já o número quântico magnético, que é o nosso M, ele me mostra em qual orbital que o elétron está. Lembra? O orbital central é 0, para a direita vem mais 1, para a esquerda vale menos 1. Como o elétron está aqui, ó, nesse último orbital, o magnético dele vale mais 1. E a camada que o elétron está aqui, ó, me dado pelo número quântico principal N. A terceira camada, eu lembro aqui que é a camada M. Então, ele está na camada M, tá certo? Bom, próxima questão. Lá na página 36, na seção Testando seus conhecimentos, foi me dado a seguinte questão. Um dos orbitais de um dos subníveis da camada N está preenchido por apenas um elétron, conforme é representado a seguir. Apresente os 4 números quânticos deste elétron. Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que ficar atento é o seguinte. Ele me falou da camada N, não é? A camada N, se eu voltar aqui no meu rascunhozinho, ela é a quarta camada, certo?
Então, a camada N é a quarta camada. E isso me dá o número quântico principal. Tá? Então, o N, que é o número quântico principal, vale 4. Já o número quântico secundário está relacionado com o subnível. Eu posso obter olhando aqui, ó, nos orbitais. Porque aqui eu tenho quantos orbitais? 1, 2, 3, 4, 5. Qual subnível que tem 5 orbitais? É aqui, ó, subnível D. Então, ele está no subnível D. E o subnível D, o número quântico secundário, L dele, se eu voltar lá no meu esquemazinho, ó, subnível D, número quântico secundário dele é o 2. Então, aqui o L vale 2. Para eu obter o número quântico magnético, que é o M, eu tenho que olhar em qual orbital que ele está. Então, lembra, aqui no esqueminha dos orbitais, o central vale 0, para a direita vem mais 1, mais 2, para a esquerda menos 1 e menos 2. Então, olha onde que o elétronzinho está. Está aqui no menos 1, né? Então, o M, ou ML, como o livro de vocês utiliza, vale menos 1. Já o número quântico de spin, que é o ms ou s, me mostra a orientação do elétron, certo? O padrão, né, a convenção que a gente mais utiliza é a seguinte. O primeiro elétron colocado recebe o spin menos meio, e o segundo elétron colocado, que é a setinha para cima, recebe o spin mais meio. Como esse cara aqui é o primeiro elétron, o número de spin dele vale menos meio. Lembrando que isso aqui é uma convenção, é um acordo, né? Se a pessoa que bolou o exercício resolver mudar, ele tem que pôr uma indicação aqui para a gente seguir certinho, tá bom? Aí a próxima questão, lá na página 36 do Testando Seus Conhecimentos, né, na questão 3, me falou o seguinte. Sabe-se que o elétron de diferenciação, pessoal, é o último elétron distribuído, tá? O último que é colocado usando o diagrama de Pauling. Possui os seguintes números quânticos. Então, ele tem esses números quânticos aqui, ó. O N vale 3, o L vale 1, ML vale menos 1 e o MS, que é o spin, vale 1, tá? Em relação a esse átomo, faça o que se pede. O item A pediu para representar esse elétron ocupando o orbital no subnível adequado. Nossa, o que é isso? É basicamente, pessoal, fazer aquele esquemazinho da caixinha, tá? Então, ó, se ele está com N igual a 3, tá? Ele está no subnível 3 e o L me mostra exatamente em qual subnível que ele está. Olha que o L, que é o subnível que o L vale 1, né? Ó, é o subnível P. Então, esse cara aqui está no subnível 3P. O que eu sei do subnível P? Vamos voltar no nosso esqueminha. Subnível P possui 3 orbitais, ó, menos 1, o 0 e o mais 1. Então, esse cara possui 3 orbitais. Então, caixinha aqui com 3 lugarzinhos para colocar elétron. Então, eu já indiquei o N e o L. Agora, o magnético. Como que eu vou fazer? Lembra que o orbital central vale 0, aqui vale mais 1, aqui vale menos 1. Certo? Então, tá aqui. Esse menos 1 quer dizer que o elétron diferenciador está bem aqui, ó, nessa caixinha. Só falta saber se ele é o primeiro ou o segundo elétron que foi colocado. Isso eu descubro pelo número quântico de spin. Lembra que o spin
Se for menos meio, foi o primeiro elétron que foi colocado ali e é o elétron para cima. Se for mais meio, esse cara é o segundo elétron que foi incluído ali e ele é representado setinha para baixo. Então, como é mais meio, eu tenho esse elétron aqui setinha para baixo. Tá certo? Agora aqui, determinar o número atômico Z, tá? O número atômico Z, se eu tiver um átomo neutro, corresponde também ao número de elétrons, tá? Então, eu vou ter que usar o diagrama de Pauling e fazer a distribuição eletrônica até chegar aqui. Mas lembra de uma coisa, ó. Quantos elétrons será que está aqui? Esse aqui é o 3p o quê? Né? Esse aqui é o 3p o quê? Lembra que antes de chegar nesse elétron aqui com o spin para cima, né, foram colocados todos os elétrons para baixo, né, por causa da regra de Rand, até voltar nesse carinha para cima. Então, nesse subnível 3p, a gente tem 1, 2, 3, 4 elétrons. Então, o que eu tenho que fazer? Usar o diagrama de Pauling, tá? Então, ó, pelo diagrama de Pauling, vou fazer a distribuição eletrônica até chegar no 3p4. Então, eu vou ter que chegar até aqui, ó, no 3p. Deixa eu pegar uma cor aqui, talvez se destaque um pouquinho mais. Até o 3p4. Então, eu começo 1s2, que é esse carinha aqui, 2s2, depois 2p6, depois 3s2, e por fim, ó, seguindo o diagrama de Pauling, eu vou no 3p. Só que, olhando aqui, não é 3p6, é 3p4. Então, o total de elétrons vai ser a soma, né? Então, o Z vai ser 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 4. Então, portanto, o número atômico desse átomo vai ser 2 com 2 é 4, com 6 é 10, aqui é um mais, 10 com 2 é 12, com 4, 16. Então, o número atômico desse cara é 16, tá certo? Aí, pessoal, lá na página 37, nas atividades propostas, a gente vai fazer a questão 1, tá? Então, o que a questão 1 me falou? Sendo o subnível 4s1 com um elétron o mais energético de um átomo. Isso aqui quer dizer o quê? Que esse 4s1 aqui, esse cara aqui, foi o último elétron. Esse cara aqui é o elétron diferenciador, tá? Então, quer dizer que a distribuição eletrônica chegou até aqui, ó, 4s, só que ao invés de colocar os dois elétrons, chegou em 1 apenas, tá? Então, pode-se afirmar que, no item 1, o número total de elétrons desse átomo é igual a 19. Ah, mas como que a gente faz isso aqui? A gente segue a distribuição eletrônica, tá? Tudo vai basear na distribuição eletrônica. Eu vou fazer a distribuição eletrônica até chegar no 4s1. Então, vamos lá, ó. 1s2, 2s2 que está aqui, depois vem 2p6, depois 3s2, depois 3p6 e por último 4s, tomando cuidado que é o 1, certo? Bom, com isso aqui eu vou descobrir o número de elétrons que esse átomo tem, tá? Bom, para eu descobrir o número de elétrons, eu somo tudo aqui, ó. Foi 2 mais 6, mais 2 que está aqui, mais 6, mais 1. Então, vai dar 2 mais 2, 4
4 com 6 é 10, 10 com 2, 12, 12 com 6, 18, com mais 1, 19. Então, eu sei que esse cara aqui tem 19 elétrons. Então, o item 1 é verdadeiro. O item 2. Esse átomo apresenta 4 camadas eletrônicas. Bom, se ele veio até a camada 4, é verdade. Então, verdadeiro. A configuração eletrônica desse átomo é 1s2, eu vou conferir, 2s2, 2p6 até agora está batendo, 3s2, belezinha, 3p6, e olha, tem um 3d10 aqui que não faz parte. Então, esse item aqui é falso. Então, somente as afirmações 1 e 2 são verdadeiras. Então, a resposta certa, alternativa D de dado. Tá bom? Seguindo aqui, página, na verdade, está como 37, mas na realidade é a página 38. Questão 4 das atividades propostas. Então, ele está assim. O fenômeno, ele me conta uma historinha, né? O fenômeno da supercondução da eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico com a constatação desses carinhas aqui, né, o Bednorz e o Miller, de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio, cuja distribuição eletrônica é essa coisa bonitinha aqui. Então, ó, vamos ver o que é importante. Ele me falou que o ítrio é esse cara aqui, e a distribuição eletrônica dele é essa aqui, ó. Tá aqui. Ele me perguntou o número de camadas, o número de elétrons do subnível mais energético e o número de elétrons de valência para o ítrio são. Então, ó, número de camadas, né? Então, a gente vai ver o seguinte, quantos elétrons tem na camada K, na L, na M, na N, até sei lá qual que vai chegar. Deixa eu colocar mais para cá. Então, ó, número de camadas, eu tenho que ver quantos elétrons que vão, né? Até qual camada que vai. Então, ó, camada K, L, M, N, O, P, Q. Não quer dizer que vai até aqui, eu vou colocar tudo aqui. Então, ó, como que eu faço para descobrir quantos elétrons tem em cada camada? Lembra que a camada K é o nível 1. Então, eu venho aqui na distribuição eletrônica e vejo quantos elétrons que tem no nível 1. Só esses dois. Então, a camada K tem 2. Camada L, nível 2, né? Pode ter o S e o P. Então, ó, nível 2 tem aqui. Se eu juntar tudo, 2 com mais 6 tem 8 elétrons da camada K. Camada K não, L. Camada M, que é o nível 3. Vamos ver quem está no nível 3. 3S2, 3P6, e olha a pegadinha, 3D10. Então, olha aqui, ó, tenho 10, com 2 dá 12, com 6 dá 18 elétrons na camada M. Camada N, quarta camada, tenho aqui, ó, 4, 4 e 4D1, né? Então, é 1 com mais 6 dá 7, 7 com mais 2 dá 9. E sobrou esse 5S2 aqui. Então, tenho 2 elétrons na camada O. Então, não tem mais nada, já completei a distribuição. Então, a gente vê que esse átomo tem 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Certo? Então, tá aqui. Número de elétrons no subnível mais energético. O subnível mais energético é o último da distribuição eletrônica. Distribuição. Então, o subnível mais energético é esse cara aqui, ó, o 4D1. É o 4D1, que possui apenas um elétron, certo? E o número de elétrons de valência. Lembra, pessoal, que a camada
de valência de um átomo é a última camada. Neste exemplo aqui, ó, a última camada é a camada O, que tem 2 elétrons de valência. Então, são 2 elétrons de valência, tá certo? Então, se a gente for olhar aqui, ó, são 5 camadas. Então, eu já elimino a alternativa A, a alternativa C e a alternativa E, né? Ele pediu o número de elétrons do subnível mais energético. Tem 1 elétron. Então, eu já elimino a alternativa D, ficou a B aqui. Só falta ver se realmente são 2 elétrons na camada de valência. Como são 2, resposta certa, alternativa B de bola. Tá bom? Ainda na página 38, na das atividades propostas, questão número 5. Então, ele está aqui. A estrutura eletrônica a seguir, representada para o átomo de nitrogênio em seu estado, cortou aqui na hora que eu fui dar print, fundamental, não está correta por violar. Bom, aqui está certo, ó, primeiro e segundo, mas olha aqui, ó, ele colocou 2 elétrons emparelhados, sendo que ainda tinha um lugarzinho aqui. Então, essa parte está errada. O correto seria colocar todos os elétrons desemparelhados, tá? Então, todos eles para cima, e depois a gente voltaria recolocando. Por causa desse cara tá errado, e a gente lembra que isso daqui, né, de colocar os elétrons desemparelhados, é a regra de Rand. Então, alternativa B. Certinho? Aí aqui, questão número 8 das atividades propostas. Isso aqui está na página 39 de vocês, né? Os 4 números quânticos do elétron diferenciador, que é o de maior energia, que a gente sabe que é o último elétron distribuído. Deixa eu apagar esse negócio aqui, ó. Que é o último elétron distribuído de um átomo A, são esses carinhas aqui, certo? O N dele vale 4, o L vale 2, o magnético mais 2 e o spin mais meio, tá? Então, como que vai funcionar? Quer dizer que eu estou com esse último elétron no subnível 4, né, que ele está na 4ª camada. O L, pessoal, que vale 2, vamos voltar lá no nosso lembretezinho. O L2 quer dizer que ele está no subnível D. E o subnível D, só para pegar o gancho aqui, tem 5 orbitais, tá? Então, eu tenho aqui o 4D e tem 5 orbitais, tá? Então, aqui, ó, o 4D, vamos ver os orbitais. Então, tá aqui, ó. 2, 3, 4, 5 orbitais. E a gente se lembra que os orbitais são numerados como 0, mais 1 e mais 2 para a direita, menos 1 e menos 2 para a direita. Então, como o quântico magnético dele é o mais 2, esse elétron vai estar aqui, ó, nessa caixinha. E o número quântico magnético de spin, né, ou simplesmente spin, me mostra a rotação do elétron, certo? Aí, o que a gente tem? Quando ele é menos meio, vai ser o primeiro elétron encaixado. E quando ele é mais meio, ele é o segundo elétron que foi encaixado, tá? Então, esse cara aqui, por ter um número quântico de spin mais meio, ele foi o segundo elétron encaixado. Ele é que está para baixo, tá? Então, eu tenho que descobrir o seguinte. Quantos elétrons que tem aqui nesse subnível 4D? Lembra, então, que eu tenho que encaixar, ó, pela regra de Rand. Primeiro para cima, para cima, para cima, para cima, pus um para cima. Antes de chegar nesse cara para baixo, eu volto encaixando todos para baixo.
Então, ele está no subnível 4D com 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. E o exercício quer saber o número atômico desse átomo A, certo? Bom, se o número atômico dele, se ele quer o número atômico, né? O que eu tenho que lembrar? Como é um átomo neutro, o número atômico, que é o Z, é igual ao número de elétrons, certo? Aí o que a gente tem que fazer? Distribuição eletrônica até o 4D10. Tá certo? É isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá fazer a distribuição eletrônica até o 4D10, né? Então a nossa meta, por assim dizer, é chegar no 4D10. Olha ele aqui, ó, lá no diagrama de Pauli. Então a gente vai ter um caminho meio longo aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Olha que eu estou seguindo o diagrama de Pauli, ó. 2p6, está aqui. 3s2, depois vem o 3p6. Depois vem o 4s2. Depois vem 3d10. Segue aqui para o 4p6. 5s2 e por fim o 4d10, certo? Lembra que a gente está lidando com um átomo neutro, né? Então isso aqui quer dizer que o número atômico é igual ao número de elétrons. Então basta eu somar esses elétrons aqui, ó. 2 mais 2, mais 6, mais 2, mais 6... mais 2, mais 10, mais 6, mais 2, mais 10, né? Então, vamos ver como que vai ficar isso aqui. 2 mais 2 é 4, 4 com 6 é 10, 10 com 2 é 12, 12 com 6 dá 18, 18 com 2 dá 20, 20 com 10 dá 30, 30 com mais 6, 36, 36 com 2, 38, com mais 10, 48. Então, é para o número atômico desse cara ser 48. Alternativa D de dado. Certo? Aí, lá na página 39, deixa eu arrumar aqui, ó. Lá na página 39, questão número 9, né? Então, ele está assim. O último elétron distribuído, então isso aqui é importante a gente frisar, tá? Que é o último elétron distribuído. Lembra que o último elétron é aquele cara que a gente chama de... deixa eu arrumar que a minha letra não está legal. Elétron diferenciador. Na configuração eletrônica de um átomo neutro, no estado fundamental, possui o seguinte conjunto de números quânticos. Então, tá aqui, ó. N vale 4, o L vale 1, o M vale mais 1 e o MS, ou simplesmente S, vale meio, tá? É bom a gente frisar que o spin também pode ser chamado de S, tá? Sabendo-se que esse átomo possui número de massa igual a 84. Então, o A é 84. O que é o A mesmo? É o número atômico mais o número de nêutrons, tá? Número de nêutrons. E que por convenção, ou seja, aquele acordo, o primeiro elétron, então aqui já está me explicando qual é a convenção que ele está usando, né? O primeiro elétron a ocupar um orbital possui número quântico de spin igual a menos meio. Ele quer saber o número de nêutrons existentes no núcleo desse átomo, tá? Bom, o que eu tenho que me lembrar? Número de massa é número atômico mais número de nêutrons.
Como é um átomo neutro, o número atômico é igual ao número de elétrons, certo? E a gente sabe que este valor aqui é 84. Se eu descobrir o número atômico dele, eu subtraio do 84 e descubro o número de nêutrons, né? Então, basicamente, nós temos que descobrir o Z, que é o número de elétrons. Então, vamos ver aqui, pelos números quânticos, se o N vale 4, né? Como N vale 4, o último elétron desse carinha está, vamos ver aqui no nosso lembretezinho, N igual a 4, ele está na camada N. Então, vamos voltar lá, ó. Está na camada N. Como o L vale 1, a gente tem que descobrir qual é o subnível dele. Qual é o subnível desse carinha? Então, vamos ver o subnível dele, ó. Vamos ver aqui de novo, ó. O L vale 1, então a gente descobre o subnível cujo L vale 1. L vale 1, subnível P. E o subnível P tem 3 orbitais, tá? Então, ó, subnível P, e a gente já sabe que ele tem 3 orbitais, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o 4P. Vamos descobrir onde que está esse elétron para a gente ver até 4P o que a gente tem que fazer essa distribuição. Lembra que o número quântico magnético, né, começa do 0, vai mais 1 e menos 1. Mais 1. Então, quer dizer que este elétronzinho diferenciador está aqui, ó, nessa caixinha aqui, certo? E como o número quântico de spin dele é mais meio, né? E ele falou que o primeiro elétron possui o número de spin menos meio, a gente sabe que esse cara aqui é o segundo elétron. Então, eu tenho o elétron virado para baixo. Mas o que a gente sabe? Primeiro, a gente coloca os elétrons viradinhos para cima, que é o spin menos meio. E até a gente chegar nesse último cara, ó, eu tive que colocar todo mundo com spin mais meio. Então, aqui nós temos 2, 4, 6 elétrons. Então, a gente tem o 4p6, tá bom? Tá, mas o que eu vou fazer com esse 4p6? Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica até chegar nele, tá? Então, vamos lá, ó. Lembra que a nossa distribuição eletrônica vai até o... Cadê ele? 4p6. Então, 4p6. Então, vamos ver até onde a gente tem que ir. Tem que ir até aqui, ó, 4p6. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, que é esse comecinho que a gente acaba lembrando, né? Depois vem 3s2, 3p6, ó, segui, voltei. Depois 4s2, voltei 3d10 e por fim 4p6, certo? Lembra que o Z vai ser o número de elétrons, que vai ser 2 mais 2, mais 6, mais 2, mais 6, mais 2, mais 10, isso aqui é um 0, tá? Mais 6. Então, vamos ver. 2 mais 2 dá 4. 4 com 6 é 10, 10 com 2 é 12, 12 com mais 6, 18, 18 com 2 dá 20, com mais 10, 30, 36. Então, o número atômico é 36. O que a gente lembra? Que o número de massa é número atômico mais número de nêutrons, né? O que a gente sabe? Que o número de massa deste átomo é 84. O número atômico a gente descobriu que é 36 e eu quero o valor do N. Então, o N vai ser 84 menos 36, né?
Então, portanto, se eu fizer 84 menos 36, vai dar 48. Então, quer dizer que esse átomo tem 48 nêutrons. Voltando aqui nas alternativas, resposta certa, alternativa A. Tá certo? Então, pessoal, por enquanto é isso daqui. Bons estudos a todos. Até mais.